Irmãos e irmãs, bom dia. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura que acabamos de ouvir, de maneira bem precisa, o evangelista nos diz: eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. Eles o mataram, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Por isso é Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. E esta certeza deve nos levar à alegria. Portanto, alegremo-nos. Mas não é uma alegria qualquer. Alegremo-nos e nele exultemos. É nele, na comunhão, na intimidade com o Cristo ressuscitado, que está a nossa alegria. A alegria interior, a alegria no espírito, a alegria da alma. A alma que também ressuscitada pode agora se movimentar, pode agora caminhar. O domingo da ressurreição é a certeza de que Deus não deixa a humanidade à mercê, mas faz de tudo para tê-la viva. E é na pessoa de Jesus Cristo que então a humanidade se firma, se edifica, se desenvolve. A mão direita do Senhor fez maravilhas. E a gente pode perguntar por que não foi a mão esquerda? Mas é uma maneira do autor sagrado nos lembrar de que Deus realmente trabalhou com toda a verdade da sua vida e do seu coração para que nós pudéssemos ser erguidos. A mão direita é sempre o símbolo do agir, da proteção e da defesa. Se alguém vai querer furar o nosso olho, a gente se defende. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A bendita mão de Deus nos protegeu e nos protegeu da morte, ressuscitando Jesus. A mão direita do Senhor nos salvou na pessoa de Jesus. Na verdade, a mão direita de Deus é o próprio Jesus, que desce, que se estende, que resgata todos aqueles que haviam se perdido. A mão direita do Senhor resgatou Judas Iscariotes. A mão direita do Senhor resgatou Barrabás. A mão direita do Senhor se estendeu até a mansão dos mortos para resgatar e dar vida e ressurreição a todos aqueles que haviam morrido em seus pecados antes da redenção. Por isso Jesus veio para todos. Mas hoje também podemos dizer: a mão direita do Senhor me levantou, está me levantando e me levantará sempre. E a mão direita do Senhor é o próprio Cristo ressuscitado que vem ao nosso encontro, que está diante de nós, querendo nos fazer cada vez mais nos assemelhar a Ele, o novo Adão. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso com a ferida fédida do pecado. Jesus e com eles também todos nós fomos retirados do paraíso. Mas agora o novo Adão nos faz voltar novamente para esse jardim. O jardim da comunhão com Deus, o jardim da vida nova, o jardim da santidade, o jardim da pureza originária.
A liturgia fala de vestes brancas. A veste branca na liturgia quer nos lembrar dessa pureza originária, dessa pureza inicial de Deus na nossa história e na história da humanidade. E é por isso que nas águas do amor de Deus, nós podemos também voltar a ter nossas vestes limpas, nossas vestes espirituais, nossas vestes da alma, banhados e renovados. Isso se dá pelo sacramento. A morte e ressurreição de Jesus não foi só um evento ocorrido na história que ficou lá. É um acontecimento no hoje, no nosso dia a dia, no agora da nossa história. A morte e ressurreição de Jesus continua acontecendo. A ressurreição de Jesus continua agindo e quer agir sempre mais na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia, no nosso fazer, nas nossas ações. Por isso, se esse é o dia que o Senhor fez para nós, celebremos. Celebremos sem o fermento da maldade, mas com justiça e verdade. O fermento da maldade ficou nas águas sujas do lava-pés. O fermento da maldade ficou pregado na cruz da Sexta-feira Santa. Agora o povo livre é chamado a celebrar a festa da Páscoa, desamarrado, desvencilhado de tudo aquilo que lhe prende, de tudo aquilo que lhe faz travado, amarrado, estancado. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Por isso, se Jesus ressuscitou, diz o salmista, eu também não morrerei, mas ao contrário, viverei. Viverei para quê? Só para preencher espaço no mundo? Não. Repita com o padre, para cantar as grandes obras do Senhor. As grandes obras do Senhor. Parece que você está aqui, né? É para isso que o seu coração aí está batendo. É para isso que você está respirando. Para lamentar de tudo. Para reclamar de tudo. Não. Para cantar as grandes obras do Senhor. Quem não louva, murmura. Quem não louva, só reclama. Alguma coisa você vai ter que fazer. Se você não louva, se você não agradece, se você não celebra, você vai murmurar. Na verdade, ninguém fica ileso, ninguém fica arredio. A gente vai ter que fazer alguma coisa. E se a gente tem que fazer alguma coisa, o salmista está dizendo, faça uma coisa que vale a pena. Louve. Louve. Cante as maravilhas do Senhor. Tenha a sensibilidade da alma e do espírito para ver as marcas, o toque, o agir e o movimento do ressuscitado em tudo aquilo que você é, em tudo aquilo que você faz. A vida em movimento a partir de Cristo Jesus. E aí, o Evangelho nos mostra que Maria vai ao túmulo. Por que ela vai ao túmulo no cedo? Ela vai ao túmulo para olhar a situação, porque Jesus foi até para se despedir melhor de Jesus, porque diz o Evangelho da Sexta-feira Santa que Jesus, depois de morto, foi sepultado às pressas. Você lembra o tempo da Covid? Como era doído, como era difícil. As pessoas que morriam eram sepultadas às pressas, não tinham nem o direito, a gente não tinha nem a dignidade de chegar em casa, já era levada para o cemitério. Jesus foi sepultado às pressas. Então Maria vai ao túmulo para se despedir de Jesus, para lamentar a morte, para chorar a morte, para reclamar da morte. E ao mesmo tempo, quanto mais você reclama, mais você se une àquilo que você reclama. Ela vai se unir à morte.
Mas eis que lá não está a morte, está a vida. Lá está a presença e o sinal do ressuscitado. E ela se encontra com Jesus. Não com a pessoa física, mas com as marcas dele. E ela viu que a pedra tinha sido retirada. E o que é que ela faz? Ela lembra do que Jesus havia dito anteriormente, que ele haveria de sofrer, mas iria ressuscitar. Ela toma consciência, então ela saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ao mesmo tempo que o coração de Maria está confiante que Jesus ressuscitou, ao mesmo tempo ainda tem um resquício de dúvida e de medo. Mas é a igreja que vai então confirmar essa ação de Deus. João e Pedro saem correndo. João chega primeiro, mas ele não entra no túmulo, ele espera Pedro. Porque apesar do medo de Pedro, apesar da covardia de Pedro, apesar da trairagem de Pedro, ele continua valendo na vida as palavras que um dia Jesus disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então, João espera Pedro chegar. E aí, Pedro entra e viu que as faixas de ninho no chão, e confirma então que Jesus está ressuscitado. A ressurreição deve ser confirmada pela igreja, a ressurreição de Jesus, mas a ressurreição de todos os discípulos de Jesus. Então, se ele está ressuscitado, se ele possibilitou todas as maneiras e formas da gente viver a vida de ressuscitados, há agora uma ação que devemos fazer. E São Paulo, na carta aos Colossenses, lembra ao povo: se vocês ressuscitaram com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Ou seja, corram, hajam, se movimentem, façam o que precisa ser feito para alcançar as coisas do alto. E as coisas do alto, em tudo aquilo que tem a ver com o céu, com tudo aquilo que tem a ver com o que é puro, com tudo aquilo que tem a ver com o que é bom. Celebremos na pureza do coração a vida nova, a pureza nas ações, a pureza nas atitudes, a pureza nos gestos, a pureza nos negócios, a pureza nos relacionamentos. Pureza. Pureza em tudo e em todas as coisas que venhamos a realizar e fazer. Pureza no tratamento com os filhos. Pureza no ensino dos filhos. Porque tem pais que às vezes permitem o filho fazer tudo. Um dia eu percebi a criança estava mamando e a mãe retirou o seio. A criança desceu o tapa no rosto da mãe. É claro que a mãe não deveria dar outro tapa no rosto da criança, né? Porque quem é adulto lá era a mãe, não era a criança. Mas ela começou a rir. Isso não educa. Isso não instrui, isso não é pureza maternal. Deveria ter instruído, não batendo, não revidando o tapa com o tapa, mas educando, instruindo, formando, orientando a criança para que ela tenha consciência de que a vida não é assim. Corre o risco dessa criança que hoje dá-lhe um tapa no rosto da mãe, quando ele tiver 25 anos, 30 anos, 35 anos, ele vai dar um tapa no rosto da mãe, só que diante dele não vai estar a mãe física, vai estar a esposa. Que ele busca as características na esposa da mãe. É o homem que ainda não largou o peitinho da mamãe. Desculpa dizer isso, né? Mas é isso. Não se tornou adulto, não se tornou maduro. Ou seja, não subiu,
não buscou crescer, buscar as coisas do alto. As coisas do alto significa dizer que eu tenho olhar para a vida eterna, mas que também a minha vida em Deus aqui já me faz viver e experimentar as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas que estão relacionadas com o céu. Não podemos fazer o céu na terra, porque o céu é muito amplo e muito rico, muito completo, mas podemos fazer desta terra um pedacinho do céu. Sinais da ressurreição, sinais do ressuscitado. Pureza nos negócios. Tem gente que é muito enrolada. Tem gente que engana até o padre, né? Se você está aqui na missa e está enrolado, depois da missa vai dizer, não, tomar juízo na minha cabeça, eu vou resolver as coisas como devem ser resolvidas. Isso é pureza nos negócios, isso é pureza nas ações, isso é pureza, é compromisso no que tem que ser realmente abraçado e assimilado no coração e na mente, para que seja expresso nos atos do nosso dia a dia. E aí, quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo no último dia, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Ontem eu falava, né? O seu corpo não foi, a sua vida não foi projetada para o caixão, não foi projetada para o cemitério somente, mas para a glória de Deus. É por isso que a gente vê a missa no domingo. É porque eu sou um católico exemplar, sou exemplo de católico, sou exemplo de cristão também. Mas mais do que isso, porque você tem uma fé que precisa ser alimentada, robustecida, enriquecida em Deus, em Jesus, crucificado e ressuscitado. É Ele que nós somos chamados a testemunhar na boca e no nosso dia a dia. São Francisco dizia, pregue o Evangelho em todo e em qualquer lugar. Se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho em todo tempo e em qualquer lugar. Se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho na sua casa. Se necessário, use palavras, dona Patrícia. Né? Pregue o Evangelho no seu matrimônio. Se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho na roda dos amigos, nos negócios, nas ações. Se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho na sua pastoral, no seu grupo de oração, no seu movimento. Se necessário, use palavras. Preguemos o Evangelho da vida no nosso dia a dia, nos nossos gestos. Paremos de exigir tanto dos outros e comecemos a fazer o que é nossa responsabilidade. Vivemos uma grande briga no mundo, que é a luta pelos direitos. Eu tenho direito não sei o quê, eu tenho direito a isso, eu preciso ser protagonista disso, e não sei o quê, e vai. E aos pouquinhos a gente vai esquecendo dos nossos deveres, do que a gente deve fazer. Os nossos adolescentes e muitos jovens precisam ser educados também para os deveres. Porque a nossa tendência natural, enquanto pessoas, é chegar na adolescência, né? Na juventude, a gente se torna velho. O que é o velho? O velho não é ser antigo. Olha, tem velho de 15 anos e jovem de 60 e de 80. Velho é todo aquele que se fecha, se limita e acha que já sabe tudo, é o sabedor de tudo e de todas as coisas. Velho eram os judeus, eram os fariseus, eram os saduceus, que se achavam tão seguros que rejeitaram a Jesus e mataram. Isso é ser velho. Então nós precisamos educar-nos para não nos tornarmos velhos. Nossos adolescentes e jovens precisam ser educados para crescerem. E não ficarem exigindo tanto além da conta. E quando chega na adolescência, eu tenho direito a tudo, né? Eu tenho direito a uma moto, eu tenho direito
a sair a hora que eu quiser e chegar na hora que eu quiser. Vai se enchendo de direito, vai ficando empanturrado, né? Pudesse pesar, dá uns 180 quilos, cheio de direito. Pesadão, né? Cadê os seus deveres, criatura? A vida é constituída dessas duas dimensões, direitos e deveres. Jesus exerceu os seus deveres de cidadão, de homem. E por isso teve o direito. A ele foi dado o nome, que está acima de todo o nome, para que diante dele se dobre todo o joelho, seja na terra, nos abismos e no céu. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E nele também nós temos, podemos dizer, a grande oportunidade de triunfarmos em sua glória, em sua graça, em seu poder de vida e ressurreição. Portanto, que o dia do ressuscitado, que também é o nosso dia, seja oportuno para que nós nos transformemos cada vez mais em testemunhas do Deus ressuscitado. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, e todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados, ou seja, a vida nova, a vida da graça. Eu já experimentei isso, e muitos de vocês que se confessam já experimentaram isso. A gente vai confessar, né? A gente está meio mufino, porque o pecado deixa a gente mufino, né? O pecado deixa a gente meio para baixo, pesado. A gente vai confessar, levando uns 500 quilos nas costas. E quando a gente sai de lá, parece que tivesse asa, a gente subia assim, voando. Um dia eu tive um sonho e disse que eu tinha morrido. Só que eu tinha morrido e eu fiquei tão leve que eu flutuava em cima da cidade assim, né? E quando eu acordei, eu disse, meu Deus, se a morte for assim, é muito bom morrer. Mas não precisa morrer, não. É só confessar que você sente isso de maneira bem automática, podemos dizer. Você se torna leve, porque a alma pesada, ela adoece. Gera até câncer. Claro que uma coisa pode misturar as coisas, mas às vezes o peso do pecado, o peso da angústia, do medo, da culpa, gera em nós doenças até físicas. Por isso, o perdão dos pecados, ele tem uma dimensão espiritual e uma dimensão psicológica. E assim, os filhos de Deus estão aptos para ir adiante. Voar como águia, como diz o profeta Isaías. Voar como águia, rumo ao encontro com o ressuscitado. Santa Páscoa a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.